Fala aí pessoal, tudo bem? A aula de hoje será sobre Guerra Fria e o mundo bipolar. Acesse www.geografiaopinativa.com.br, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e continue com a gente. Então, o mundo bipolar é o modo como se organizou a geopolítica mundial a partir da Segunda Guerra Mundial. E esse modo de organização geopolítica era polarizado em dois países e em seus respectivos sistemas político-econômicos. E quais são esses dois países? Os Estados Unidos, de um lado, com a líder do sistema capitalista, e a União Soviética, do outro, líder do sistema socialista. Mas para entender exatamente o que foi a Guerra Fria e esse tal mundo bipolar, a gente tem que voltar um pouco antes, lá ainda para o século XIX. Então, como se organizava o mundo no século XIX? Basicamente, nós tínhamos algumas nações que dominavam o comércio mundial e estavam na dianteira do processo de industrialização. Essas nações geralmente tinham um império colonial muito grande. De quem que eu estou falando? Basicamente do Reino Unido e da França, países industrializados já nesse período, que tinham um império colonial na África e na Ásia gigantesco. Ao mesmo tempo, a gente tinha algumas nações que estavam ainda se industrializando, ali na esteira da Segunda Revolução Industrial, no caso os Estados Unidos e a Alemanha, que não tinham esse império colonial à disposição. E o capitalismo daquela época dependia muito da existência desse império colonial. Afinal, eram as colônias que iriam prover as metrópoles de matéria-prima para as indústrias e também de mercado consumidor para os produtos manufaturados. Acontece que, a partir de certo ponto, a Alemanha começa também a ter interesses expansionistas. Também queria ter colônias e mais para frente vai inclusive querer expandir seu território pela Europa, usando o paradigma criado por um geógrafo, Hartzell, chamado de espaço vital. E isso vai causar dois conflitos mundiais que vão reorganizar a geopolítica mundial. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que vai ser quase que uma consequência da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os países se organizaram em dois grupos. De um lado, a gente tinha os países do eixo, que além da Alemanha, a gente tinha o Japão e a Itália até certo ponto, a Itália fascista de Mussolini. Do outro lado, a gente tinha os países aliados, que eram o Reino Unido, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética estavam do mesmo lado lutando contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quando acaba a guerra, embora os países aliados tenham vencido, na prática a maior parte deles também saiu prejudicado. Afinal, uma guerra daquele nível colocou em xeque a indústria tanto do Reino Unido quanto da França. Foram inúmeras perdas, tá? E não só na indústria, a economia como um todo foi muito prejudicada, muita gente morreu. Enfim, foi um conflito que não foi favorável para a economia francesa e do Reino Unido. Então, os Estados Unidos, percebendo isso, os Estados Unidos que não viram a guerra acontecer em seu território, os Estados Unidos contribuíram muito com armas, com armamento, com sua indústria bélica e também com soldados, participou de batalhas, mas os conflitos não aconteceram nos Estados Unidos. Então, comparado com o Reino Unido e França, os Estados Unidos saem da Segunda Guerra muito bem. Vai ver isso, vai começar a ter interesse de criar uma hegemonia sobre esses países e a liderar o capitalismo mundial. Então, em 1944, já na iminência que a Segunda Guerra iria acabar e os países aliados iriam vencer o conflito, os Estados Unidos chamam a União Soviética, a França e o Reino Unido para uma reunião. Essa reunião vai ficar conhecida como Conferência de Bretton Woods. Nessa conferência, os Estados Unidos irá criar mecanismos, irá propor mecanismos para esses países que iriam auxiliar na recuperação econômica deles, mas que, em troca, dariam de mão beijada a hegemonia capitalista mundial para os Estados Unidos.
E quais eram esses mecanismos? Vamos lá. O primeiro deles foi a criação de órgãos, de organizações supranacionais que iriam auxiliar na reconstrução desses países. Essas organizações que seriam lideradas pelos Estados Unidos. As mais importantes delas foram o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que dizia mais respeito à parte financeira da economia, e o Banco Mundial, que estava mais relacionado com a questão da infraestrutura. Segundo mecanismo dos Estados Unidos, a criação do Plano Marshall. O Plano Marshall seria um pacote de ajuda financeira, dos Estados Unidos para as nações destruídas durante a Segunda Guerra. A maior parte dos países da Europa acabou aceitando, inclusive o Reino Unido e a França. E isso, claro, criou uma dívida desses países com o capitalismo americano. E terceiro, a criação do padrão dólar-ouro. A partir desse ponto, a moeda americana, o dólar, era alçada a moeda mais importante do mundo. Ia ser a moeda base para as trocas financeiras em mercado mundial. Todo o valor negociado em dólar seria garantido pelas reservas de ouro do governo americano. Por isso, se chama de padrão dólar-ouro. Mas vai ter um país desses 4 que não vai gostar nada disso, que é a União Soviética, que não vai aceitar a ajuda do Plano Marshall e vai se retirar desse acordo de Bretton Woods. Mas por que a União Soviética fez isso? Afinal, a economia soviética também tinha sido muito prejudicada durante a guerra. Mas ela tinha motivos para isso. E para a gente entender isso, a gente vai ter que voltar um pouco lá para 1917, quando acontece a Revolução Russa. Então, o que aconteceu na Rússia nesse período? Antes disso, antes da tal Revolução Russa, a Rússia era governada pelos czares, que eram imperadores absolutistas, ok? Enquanto a população era extremamente miserável, a fome era algo extremamente comum na Rússia pré-revolução. Além disso, a economia russa era basicamente baseada em quê? Na agricultura. Não existia industrialização, não existia um processo de industrialização acontecendo no país. Então, esse foi um terreno bastante favorável para a difusão das ideias de um economista extremamente importante, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, o Karl Marx. E, claro, a gente hoje muito se fala de marxismo, de socialismo, de comunismo, mas na prática pouco se discute o que de fato foi o comunismo e o que de fato foi o socialismo. Então, basicamente, o que o Karl Marx propõe era a criação de uma sociedade sem classes sociais, ok? Como existe hoje, existem ricos, existem pobres. Para ele, não deveriam existir classes sociais, todo mundo deveria ser igual. E, segundo, não existiria propriedade privada. Essa lógica que a gente tem hoje de algo é meu, a casa é minha, o carro é meu, a terra é minha, também não deixaria de existir. Isso daria lugar a uma lógica onde predominaria a propriedade coletiva, onde tudo é de todos. E para o Karl Marx isso iria acontecer em 2 fases. A primeira fase seria a fase do socialismo, onde a partir de uma revolução seria instaurado um governo totalitário e bastante centralizador. Esse governo teria a função de impedir que o capitalismo retornasse ao poder. A segunda fase seria a fase do comunismo propriamente dito, onde essa noção de coletividade estaria tão difundida na população que não existiria mais risco do capitalismo submergir e automaticamente não necessitaria desse Estado centralizador. Liderado por Vladimir Ilyich Lenin, eclode na Rússia a Revolução Russa. Então já deu para perceber que os ideais da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que surgiu a partir da Rússia, eram completamente diferentes dos ideais dos Estados Unidos capitalista. Enquanto os Estados Unidos pregavam a noção de liberdade individual e de liberdade econômica, a Rússia, a União Soviética, pregava uma ideia de igualdade social e de propriedade coletiva. Então, era impossível coexistir no mundo esses 2 sistemas sem que ocorresse um conflito. E é esse conflito entre essas 2 nações que a gente vai chamar de Guerra Fria. E rapidamente essas 2 ideologias passaram a se disseminar pelo mundo
Na Europa, a gente tinha um continente onde a economia estava devastada, né? A lógica que operava o capitalismo mundial até então não existia mais, e os países vão começar a se apegar de um lado ou de outro, indo para o capitalismo, se apoiando no capitalismo americano ou no socialismo soviético. As nações da Europa Ocidental, inclusive aquelas potências capitalistas já do período anterior, como o Reino Unido e a França, vão, claro, apoiar os Estados Unidos. Enquanto a Rússia, a União Soviética, vai criar sua área ali de influência no leste europeu, justamente nos países mais próximos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então vão começar a existir a criação de mecanismos dos dois lados de modo a garantir a hegemonia de um bloco sobre o outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, no bloco capitalista, em 1949 vai ser criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A OTAN vai servir como uma aliança militar que garantia que, caso houvesse um ataque das forças socialistas em algum país signatário do acordo, os outros países seriam solidários a essa nação e iriam defendê-la como se o ataque tivesse sido em cima dela, ok? Então, era uma aliança militar bastante articulada que opunha bloco capitalista e bloco socialista. Em 1955, a União Soviética vai fazer a mesmíssima coisa com o Pacto de Varsóvia, que vai ali reunir inicialmente países do leste europeu e depois vai se expandir para outros países socialistas no mundo, ok? Um pacto militar que garantia a defesa mútua de uma nação caso ela fosse atacada por um país do bloco capitalista. E é claro, se os Estados Unidos e o bloco capitalista tinham o tal Plano Marshall, a União Soviética vai fazer algo parecido, que vai ser a criação da Comecon, que vai ser ali um acordo de parceria mútua entre as nações do mundo socialista de modo a reerguer o país no pós-guerra, os países, né, signatários a este acordo. Mas tem um caso aqui bastante importante que a gente não pode deixar de falar especificamente, que é o caso da Alemanha. Tá? A Alemanha foi a grande derrotada da Segunda Guerra Mundial. E logo após o conflito, ela foi ocupada por forças do exército americano, britânico, francês e soviético. Quando ficou claro que a União Soviética e o restante dos países não tinham como se dar bem nesse contexto, nessa lógica, nessa nova lógica de geopolítica mundial, também ficou claro que era impossível as quatro nações juntas comandarem a Alemanha. Então, o que foi feito? O país foi dividido ao meio, ok? A parte ocidental passou a ser chamada de República Federal da Alemanha, sob um governo capitalista, e o lado oriental passou a ser chamado de República Democrática da Alemanha, sob um governo socialista. Berlim, a capital da Alemanha, ficava totalmente no lado da União Soviética, no lado da Alemanha Oriental. Então, para resolver isso, a cidade de Berlim também foi dividida ao meio, ok? De um lado, a Berlim Ocidental, capitalista, e do outro, a Berlim Oriental, socialista. E no meio, nessa divisão, o que vão construir? Um muro, o famoso Muro de Berlim, que vai virar símbolo da Guerra Fria. Agora, não só no campo da defesa que as nações vão se rivalizar. Essa rivalidade entre capitalistas e socialistas, entre Estados Unidos e União Soviética, vai continuar por muito tempo e vai aí invadir diversas outras áreas. A primeira delas, e talvez a mais importante, seja o setor bélico, onde vai ser criada a tal corrida armamentista. Agora é importante a gente salientar que esse nome, Guerra Fria, vem porque nunca houveram ataques diretos entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso é uma guerra fria, uma guerra que ficou muito mais na palavra e muito mais na ameaça. Mas por que nunca houve um conflito armado entre as duas nações? Justamente por conta dessa tal corrida armamentista, onde surgiu uma tal paz armada. Como assim uma paz armada? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos começaram a investir pesadamente na indústria bélica. Por quê? Porque eles sabiam que um ataque do outro lado era bastante iminente.
Só que ambas as nações passaram a se armar até os dentes com tanta força que começou a existir um receio das duas partes que a outra atacasse. Logo, se os Estados Unidos tinham desenvolvido uma bomba nuclear e lançaram em Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética também conseguiu desenvolver sua bomba nuclear. Então, se os Estados Unidos pensassem em atacar a União Soviética iria retribuir na mesma altura e vice-versa. E isso garantiu uma paz durante o tempo em que a Guerra Fria existiu. Uma paz, todavia, que não foi bem verdade, afinal, em outros lugares do mundo os conflitos eram muito quentes. De Guerra Fria, nesse sentido, não tinha absolutamente nada. Agora, além dessa tal corrida armamentista, a gente vai ter a corrida espacial, que vai colocar Estados Unidos e União Soviética atrás do controle do espaço sideral. Olha só. A União Soviética vai sair na frente, ela vai enviar o primeiro satélite artificial em órbita, ela vai enviar o primeiro ser vivo em órbita, a cadela Laika, né, que nunca ouviu falar da cadela Laika, e vai também enviar Yuri Gagarin para o espaço, sendo o primeiro homem em órbita, ok? Mas os Estados Unidos, através da criação da NASA, vai conseguir em 1969 colocar o primeiro homem na Lua, ok? Então essa corrida espacial ela tinha muito a ver com a tentativa de mostrar para o mundo que americanos ou que soviéticos eram superiores aos rivais. E não vai ser só na questão espacial. Também vai ocorrer uma tal corrida esportiva que iria opor União Soviética e Estados Unidos em todas as Olimpíadas que fossem acontecer. Existia uma rivalidade tremenda entre os dois países para ver quem ficaria na frente no quadro de medalha. A gente teve 10 Olimpíadas durante a Guerra Fria, 6 foram vencidas pela União Soviética e 4 foram vencidas pelos Estados Unidos. Destaque para as Olimpíadas de 1980 em Moscou, quando os Estados Unidos e vários países do bloco capitalista boicotaram os Jogos Olímpicos. E para as Olimpíadas seguintes, de 1984, quando a União Soviética e um grupo de países alinhados a ela boicotaram os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84. Então vamos falar um pouco mais especificamente desses conflitos que ocorreram no resto do mundo. Porque a Guerra Fria ela não ficou ali presa dentro da Europa, ali, envolvendo os Estados Unidos. Ela se expandiu no mundo inteiro, ok? Ela ocorreu em seu caráter talvez mais perverso no mundo subdesenvolvido, que naquela época passou a ser chamado de Terceiro Mundo, enquanto os países capitalistas centrais compunham o Primeiro Mundo, os países socialistas compunham o Segundo, os países subdesenvolvidos eram conhecidos como o tal Terceiro Mundo, um termo que é usado inclusive até hoje. Então, o leste europeu foi a primeira área a aderir ao socialismo soviético. Alguns governos de fato aliados ao socialismo da União Soviética, outros não, ok? Como ocorreu na Iugoslávia, um socialismo independente da União Soviética. Mas, desde 1920, da década de 1920, a gente já tinha um representante socialista na Ásia, que era a Mongólia. Apesar disso, só entre os anos de 1948 e 49, que a gente teve a ascensão dos países socialistas no Extremo Oriente. De quem eu estou falando? Da China e da Coreia do Norte. Em 1959, os Estados Unidos talvez sofrem o maior baque, né, nessa Guerra Fria, que foi a ascensão do socialismo em Cuba, através da Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro. Cuba é uma ilha localizada extremamente próxima aos Estados Unidos, então um país socialista era extremamente perigoso para a hegemonia americana no continente e abalou com certeza as estruturas dessa hegemonia que os Estados Unidos tinha na América Latina. Tanto é que os Estados Unidos vão começar a se armar contra essa possível ascensão de governos socialistas na América, fazendo o quê? Incentivando e financiando a ascensão de ditaduras militares na América Latina. É o que vai acontecer, por exemplo, no Brasil, onde os Estados Unidos vão apoiar e financiar a ditadura militar aqui. Na Argentina isso também vai acontecer, e o exemplo mais emblemático de todos é o exemplo do Chile, ok? Por quê? Basicamente o Chile, em 1970, vai eleger
um presidente socialista por vias democráticas. Aqui não se trata de uma revolução, como aconteceu em Cuba, na China, enfim. Aqui o povo chileno irá escolher um presidente socialista para o poder. De quem eu estou falando? De Salvador Allende. Mas Salvador Allende não vai conseguir ser o presidente do Chile por muito tempo, já que ele vai sofrer um golpe pelo general Augusto Pinochet. E esse golpe vai ser incentivado e financiado pelo governo dos Estados Unidos, que temia a ascensão do socialismo no restante da América Latina. Tanto que o Chile continua sendo uma ditadura desde 1970 até 1989. Ok? Então, o governo americano, por esse modo, incentivando a ascensão de ditaduras militares de cunho direitista na América Latina, impedia a ascensão do socialismo. Mas na década de 60, a gente falou ali do Chile nos anos 70, vamos voltar um pouco. Anos 60, o socialismo começa a se expandir no continente africano. Vamos lembrar que a África, até a década de 60 e 70, ainda tinham países que eram colônias das potências europeias. Os Estados Unidos, inclusive, pressionavam esses países a libertarem as suas colônias. Afinal, quanto mais tempo continuavam subjugados a uma potência capitalista, com mais força surgia esse sentimento de querer adotar o socialismo. Portugal vai ser um país que não vai ouvir muitos americanos. Ele vai continuar subjugando colônias no continente africano. Até que, na década de 60, ocorrem revoluções em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que vão colocar governos socialistas no poder. Então a África é um continente onde o socialismo conseguiu se instaurar com bastante força por conta dessas independências tardias no continente. E por fim, na década de 70, a gente tem a ascensão do socialismo no Vietnã. Agora, nem sempre esses conflitos envolvendo União Soviética e Estados Unidos iriam acabar em uma revolução socialista ou na divisão de um país. Essa divisão de países entre um lado capitalista e socialista vai ocorrer, além da Alemanha, na Coreia do Norte, né? Aliás, na Península Coreana, né, que vai ser dividida em Coreia do Norte, que vai aderir ao socialismo, e Coreia do Sul, que vai aderir ao capitalismo, e no Vietnã, onde o Vietnã do Norte torna-se socialista e o Vietnã do Sul capitalista. Um tempo depois, o Vietnã do Sul deixa de existir e o Vietnã como um todo torna-se uma nação socialista. Mas nem sempre foi assim. A gente tem, por exemplo, um caso bastante importante, que foi a última aula nossa, a questão palestina. Os Estados Unidos irão apoiar a causa de Israel, enquanto a União Soviética irá se alinhar aos países árabes. Então notem que durante a Guerra Fria, a maior parte dos conflitos regionais teve a adesão de Estados Unidos e de União Soviética em lados opostos. Afinal, ambas as nações tinham esperança que, caso um lado vencesse, o seu tipo de governo, seu tipo de sistema político econômico predominasse sobre o do rival. É o que vai acontecer também, por exemplo, naquela questão envolvendo a Índia e o Paquistão pela Caxemira. Nesse caso, os Estados Unidos vai apoiar Paquistão, um país de maioria islâmica, okay? Que vai ser apoiado pelos Estados Unidos, enquanto a Índia tinha o apoio da União Soviética. Mas nem por isso a Índia tornou-se um país socialista. Então, nem sempre esse apoio iria suscitar na ascensão de um governo diferente no país. Agora, a União Soviética, a partir dos anos 80, vai começar a dar sinais de desgaste. Okay? O governo soviético vai começar a perder inicialmente o controle sobre o leste europeu. A China, que era outra potência socialista, ela começa a ter uma orientação política diferente da União Soviética. Embora continue sendo socialista, inclusive governada por um partido comunista, a China passa a se opor ao que existe na União Soviética e passa a, inclusive, se aproximar dos Estados Unidos. No leste europeu, a gente vai ter uma série de revoltas desde os anos 50 e 60, contra o governo soviético, tanto na Hungria, tanto na República Tcheca. E, geralmente essas revoltas vão ser abafadas com o uso do exército do Pacto de Varsóvia. Então isso vai começando a criar uma insatisfação muito grande nos países do leste europeu. Inclusive os próprios partidos comunistas que comandavam o socialismo no leste europeu começam a se revoltar
contra o controle soviético. Afinal, essas ações do exército do Pacto de Varsóvia vão ser muito violentas, ok? Então vai chegar um momento onde alguns países começa a ficar claro no leste europeu que não querem mais o controle da União Soviética. E o principal baque vai ocorrer nos anos 80 com a Polônia, quando um carinha chamado Lech Walesa ele vai liderar um levante no porto de Gdansk. Lech Walesa ele era líder do sindicato desse porto, um importante porto polonês, o porto de Gdansk. Ele vai conseguir criar esse levante bem sucedido, que vai ter um apoio popular muito forte, vai se expandir muito facilmente pela Polônia, tá? E ele vai conseguir, inclusive, ser eleito, olhem só, o presidente da Polônia, enterrando qualquer chance, tá, da União Soviética conseguir, de novo, impor um governo socialista no país. Então, aos poucos, todos os outros países vão começar a ter também levantes. Na Romênia, a gente tem um caso bastante emblemático, né, que vai envolver o ditador Ceausescu, que ele vai ver uma manifestação muito importante acontecendo na cidade de Timisoara. Ele vai mandar as forças governamentais abafarem essa revolta, usando muita violência. Isso revoltou tanto a população que o fim desse ditador vai ser morto, tá, dentro do próprio país. Até que dentro da própria União Soviética começam a surgir algumas reformas que vão mudar completamente o estilo de governo do Partido Comunista. Vai ascender ao poder do Partido Comunista Soviético um carinha chamado Mikhail Gorbachev. E o Mikhail Gorbachev vai instituir dois importantes marcos que vão alterar completamente o modo de governo da União Soviética. O primeiro vai ser a perestroika, que vai promover uma reforma econômica, uma abertura econômica do país. Segundo, a glasnost, que irá inserir uma transparência política na União Soviética que até então não existia. A perestroika e a glasnost, sendo instituídas dentro da própria União Soviética, vai mudar completamente o modo como operava o socialismo. E automaticamente, né, já estava muito claro que a União Soviética não iria ter mais muito tempo de vida. Em 1989 ocorre a queda do Muro de Berlim. Berlim volta a ser uma cidade unificada, a Alemanha volta a ser um país único, unificado, e meio que aí a gente já está claro que é só questão de tempo até a União Soviética deixar de existir. E foi o que aconteceu em 1991, quando a União Soviética é diluída, tá, em uma série de países, dentre eles a Rússia, mas também outras repúblicas que estavam sob o controle da União Soviética, como a Ucrânia, como a Lituânia, a Estônia, a Letônia, a Bielorrússia, enfim, vários países. E assim a gente tem o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e automaticamente também o fim da Guerra Fria. Agora, a partir dessa década, a partir dos anos 90, a gente tem a ascensão de um novo tipo de ordem, de lógica geopolítica mundial. A gente deixa de ter um mundo bipolar, polarizado entre duas grandes potências, e passa a ter um mundo multipolar. Embora essa multipolaridade, isso é, uma economia governada por uma série de países, ela ainda fosse encabeçada e liderada pelos Estados Unidos, que ainda hoje é o principal país capitalista do mundo. Então era isso, um vídeo bastante importante sobre a Guerra Fria. Se inscreva no canal, deixe seu joinha se você não deixou ainda, acesse nosso site e é isso aí.